Olá, alunos e alunas, vamos falar da atividade 22, simulando o equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg para que vocês possam resolver essa atividade? O equilíbrio de Hardy-Weinberg é nada mais nada menos do que uma constância na frequência de alelos e genótipos em uma população ao longo do tempo. Então, quando uma população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg para um determinado gene, e a gente mede isso gene a gene, ou locus a locus, nós dizemos que ela não está evoluindo. Por quê? Porque a frequência dos alelos continua a mesma, nada está mudando. Se nada está mudando, a população não está evoluindo, porque vocês lembram que a evolução é mudança. Então, o que tem que acontecer para que nada mude na população? Então, nós vamos derivar da lógica, né? O que pode, tudo aquilo que pode fazer com que as frequências alélicas mudem ao longo do tempo, não pode acontecer, porque senão o equilíbrio, o equilíbrio de Hardy-Weinberg não ocorre. Então, o que não pode acontecer na população? Não ter mutação. Então, a mutação ela faz com que um alelo se transforme em outro. Então, por exemplo, a mutação pode fazer com que o azão vire azinho, ou que azinho vire azão. Ou a mutação pode fazer com que um terceiro alelo entre na população. Ou seja, você tinha azão e azinho, agora pode ter um alelo chamado Bzinho. Né? Então, como as contas de frequência são feitas considerando os alelos que estão ali, então se nós mudarmos esses alelos por mutação, a conta vai mudar e no final essa frequência pode mudar. Né? Outro, acasalamentos aleatórios. Os acasalamentos aleatórios são aqueles acasalamentos em que os indivíduos não têm nenhuma escolha de acasalamento, ou seja, qualquer indivíduo pode se acasalar com qualquer indivíduo da população, tem a mesma probabilidade. Então não tem escolha para indivíduos se acasalarem com um que seja mais parecido com eles ou com um que seja mais diferente deles. Tá? Não há fluxo gênico. O fluxo gênico ele funciona aqui como se fosse mutação. A mutação ela não gera novos alelos na população. O fluxo gênico também pode trazer alelos novos para a população, de alelos que vêm de uma outra população. Né? Isso também vai mudar lá o cálculo das frequências, né, de um determinado alelo, e isso no final pode fazer com que a frequência desse alelo mude. O tamanho da população é infinito. Uma população que tenha tamanho infinito, isso permite com que todos os alelos sejam passados para gerações seguintes na mesma proporção, né? Porque a gente considera que esses alelos estão em vários indivíduos diferentes, a população é infinita, né? E esses vários indivíduos diferentes estão se acasalando de forma aleatória, então a chance dos alelos passar para a próxima geração é a mesma. Então isso faz com que quando a gente considera ao longo das gerações, essa frequência não mude. E o outro, o último pressuposto é que não há seleção. Ou seja, nenhum dos alelos desse locus tem uma vantagem, confere uma vantagem ao indivíduo. Então, não confere uma vantagem no sentido de que o indivíduo não vai se beneficiar em termos de sua sobrevivência, ele não vai sobreviver melhor por conta de ter um ou outro alelo. E também não quer dizer que ele vai se reproduzir melhor, nem deixar mais descendentes por conta de um ou de outro alelo. Ok? Então, se esses pressupostos forem atendidos, a população fica em equilíbrio para esse determinado locus gênico. Mas se ele não for, né, e geralmente não é, o que acontece é que a população evolui para esse gene, porque as frequências alélicas elas vão mudar ao longo do tempo. Porque percebam, as populações têm mutação. Né? Os acasalamentos não são aleatórios nas populações, a escolha para casais se acasalarem. Né? Pense, por exemplo, nas aves, onde as fêmeas escolhem aqueles machos que têm aquelas penas mais vistosas. Isso não é acasalamento aleatório, né? A fêmea está escolhendo aquele macho por conta de alguma característica que ele apresenta. Então, quando a população ela viola essas premissas, né, nós temos que o equilíbrio de Hardy-Weinberg não se estabelece. Então, quais são esses, a gente chama isso de mecanismo de evolução, ou seja, são coisas que fazem a população não estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg porque acaba levando a mudança nas frequências alélicas ao longo do tempo. O que é? Mutação, acasalamentos não aleatórios, fluxo gênico, tamanho finito da população, né, que gera a deriva genética. A deriva genética, então, é uma flutuação aleatória nas frequências dos alelos ao longo do tempo nas populações, né, porque as populações elas são finitas, elas não são infinitas, elas têm um número X de indivíduos,
e pode ser que um ou outro alelo não passe para a geração seguinte, simplesmente por uma questão casual. Né? Esse indivíduo não conseguiu se reproduzir naquela estação de reprodução, e esse alelo não passa para a geração seguinte. Seleção natural. Então nós sabemos que vários locos no genoma passam por seleção natural, porque vários locos no genoma eles conferem características que são vantajosas aos indivíduos. Né? Então, logicamente, o ambiente vai selecionar esses alelos. Então nós podemos, com o equilíbrio de Hardy-Weinberg fala dessa não mudança de frequências alélicas ao longo do tempo, nós podemos fazer previsões matemáticas. Então, se nós estivermos considerando um locus gênico apenas, esse um locus gênico, ele tem dois alelos, azão e azinho. Vamos chamar de P a frequência do azão e chamar de Q a frequência do azinho, tá? Apenas para poder facilitar nosso entendimento, porque nós temos milhares de locos no genoma com milhares de nomes de alelos diferentes. Então é mais fácil a gente chamar um alelo a gente chama a frequência dele de P e o outro a gente chama de Q. Se só tem esses dois alelos na população, nós podemos dizer que a soma da frequência de um alelo mais a soma da frequência do outro alelo tem que ser igual a 1 ou 100%. Tá? Então, na população, você vai ter 60% de azão e 40% de azinho, por exemplo. Isso vai dar, somando, vai dar 100%, ou 1 se nós estivermos falando de frequências relativas, né? 0,6, 0,4, enfim. Eu posso achar o valor de P se eu souber quem é Q. Já que P mais Q é igual a 1, então para saber quem é P, eu jogo Q para o outro lado, ele vai com sinal negativo, com sinal trocado, e P fica 1 menos Q. E para achar Q é a mesma coisa. Então, eu jogo P para o outro lado, Q fica 1 menos P. Muito bem, é um locus com dois alelos, então nós podemos formar três genótipos, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Eu posso achar a frequência desses genótipos se eu usar também certas fórmulas matemáticas que são previstas a partir do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, se eu elevar o P ao quadrado, eu acho a frequência dos homozigotos dominantes. Se eu elevar Q ao quadrado, eu acho a frequência do homozigoto recessivo. E se eu multiplicar 2 vezes P vezes Q, eu acho a frequência dos heterozigotos. E novamente, quando eu somo a frequência do homozigoto dominante, do heterozigoto e do homozigoto recessivo, esse valor tem que somar a unidade. Porque você tem na população esses três genótipos. Portanto, a soma das frequências desses três genótipos tem que ser igual a 100% ou 1. Agora, vejam só, isso aqui só vale se a população estiver em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? Se a população tiver alguma daquelas forças atuando sobre ela, seleção, mutação, fluxo gênico, deriva, acasalamentos não aleatórios, o que vai acontecer é que esses valores não vão bater. Né? O nosso exercício é justamente sobre isso. No nosso exercício, vocês vão ter, no início já dado para vocês, quais são os valores previstos, os valores que a gente chama de valores esperados, né, que já vão ser dados para vocês, e vocês vão calcular os valores observados das frequências de dois alelos, que aí no caso do exercício é chamado de C1 e C2. Tá? Então vocês vão fazer os sorteios, que são os acasalamentos aleatórios, né? Nós vamos estar simulando o equilíbrio de Hardy-Weinberg, e eu quero que vocês observem como o equilíbrio ocorre, ou seja, como as frequências dos alelos não vão se alterando ao longo das gerações, ok? Então esse é o fim da parte 1.